Crianças, então mais uma semana começando e a nossa aula hoje é de ensino religioso e matemática. Então vamos começar. Então, começando com o ensino religioso, eu vou ler a palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 16, versículo 33, que fala assim: No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, do que será que esse versículo está se tratando? Nós passamos 2 bimestres falando sobre José, não foi? Sobre a vida de José. E a última parte que eu contei sobre a história dele foi que a família de José foi todos morar lá no Egito. E José ajudou a sua família. Faraó, naquela época, também ajudou a família de José. Então, a família de José foi muito abençoada lá no Egito. Mas os anos vão se passando, a velhice vai chegando e José morreu. Faraó também morreu. Mas o povo de Deus, os chamados israelitas, que os parentes de Jacó, foram crescendo, crescendo, foram se multiplicando, foi nascendo mais filhos e o povo foi crescendo. Mas lá no Egito também chegou um novo rei, um novo faraó. E esse faraó não gostou nada desse aumento desse povo. Então ele começou a observar o povo de Deus e ver que as pessoas estavam aumentando, tendo muitas pessoas, mais do que os egípcios. Então ele teve medo de que aquelas pessoas pudessem ter um dia se revoltar e querer roubar o trono dele, querer fazer uma guerra e acabar com os egípcios. Então, ele teve uma ideia: escravizar o povo de Deus. Porque assim, eles sendo escravos, eles sendo maltratados, eles não iriam se crescer, eles não iriam ter mais filhos. Mas foi ao contrário. Mesmo o povo de Deus sendo escravizado, sofrendo, porque eles foram maltratados. Então, escravizar, a pessoa ser escrava é o quê? Trabalhar pesado sem receber nada em troca. Eles estavam trabalhando, construindo aquelas pirâmides para Faraó e não recebiam nada não, viu? Pelo contrário, eles recebiam eram surras, chicotadas, então eles eram muito maltratados. Então, mas mesmo assim, Deus continuou abençoando o povo dele. E esse povo continuou tendo sim mais filhos e continuou crescendo cada vez mais. Então, o povo de Deus, ele passou por muitas aflições, eles passaram por muito sofrimento, foram maltratados e tudo mais. Do mesmo jeito, às vezes nós também passamos por alguns problemas, seja em casa, na escola, mas assim como o povo de Deus, os israelitas, Deus estava sempre com eles. O mesmo somos nós. Deus está também conosco, né? Todo momento. Então a gente não pode se esquecer disso, por mais que venha problemas nas nossas vidas, tá certo? E a história não acaba aí não, porque a gente ainda vai conhecer um homem que foi muito, mas muito importante nessa época para esse povo, para libertar esse povo. Mas eu não vou dizer o nome dele agora não. Isso vai ficar para a próxima aula, tá? Então, a nossa aula fica por aqui de ensino religioso, mas tem atividade na folha, ok? Então, vamos para a próxima aula.